Voltei aqui, pessoal. Bom dia. Hoje não tá fácil porque tá chovendo. A conexão tá bem complicada. Mas a gente vai tentar fazer o devocional bem rapidinho aqui. E para dedicar alguns minutos, né? Que a melhor coisa é começar o dia orando e falando com Deus, né? Somos nada, nada sem o Senhor nos guiar, né? Já não é fácil com Deus, sem Ele nada seria, né? Nós não temos essa falsa ilusão de acharmos que temos sabedoria, né? Senão a sabedoria junto com a palavra de Deus, porque é ela que verdadeiramente nos guia, né? E um bom dia aí para você. Ontem a gente leu o Salmo 1, hoje é o Salmo 2. Não é um salmo fácil, né? Porque ele tem toda a tradução, né, da época, e tem um contexto e uma figuração, né? Como alguns autores falam, que parece ser o dia do reinado de Davi, mas também traz a dimensão do Deus, né, do nosso Deus, né, que reina sobre todas as coisas. Então, dá para a gente caminhar, né, nessas interpretações, né. Um bom dia para vocês, um bom dia para minha família, que eu amo, e que Deus nos abençoe. Um dia de chuva, mais um dia abençoado, que a chuva é bênção também, né, e que o Senhor socorra aqueles que possam sofrer algum dano, né, porque há lugares que chove, né, de uma forma que causa, né, dificuldades devido às estruturas, né, de saneamento que são precárias, né? Então a gente abençoa a chuva, mas a gente sabe que ela traz numa força, né, e numa proporção muito elevada, consequências, né? E que o Senhor nos ajude. E é isso, bom dia para vocês. O Salmo 2 traz a epígrafe, a frase, né? O reinado do ungido de Deus, né? Por isso que eu falei na questão, né, que esse salmo é escrito, né? Não menciona, mas alguns autores faz, né, através de outros livros, a leitura que é o Salmo de Davi, né, escrito por Davi. E aqui Davi foi ungido rei, né, e escolhido por Deus também, né. E aqui a gente vê do Salmo 1 que tinha a questão da lei, mas o Salmo 2 vem mostrando que não apenas essas questões de obedecer às leis, né, mas há uma guerra também espiritual, né, para que o reinado do nosso Deus prevaleça, né. E no versículo 2 e 1 fala: por que se enfurecem os gentios? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Daí a gente vê que esse salmo, né, esses primeiros versículos do Salmo 2, a gente vê que há um desejo, né, de governantes de não obedecer à lei, né, há o desejo de ficarem livres, né, de conspirarem, de armarem, né, contra o ungido de Deus e de romper, né, todas as leis, todos os laços, todas as algemas que eles tinham que estar presos, né. E no versículo 4 fala que, além deles maquinarem, se enfurecerem para tentar fazer isso, no versículo 4 ele fala que ria-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então aqui fala, ri-se aquele que habita nos céus,
o Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo, lhe has de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, não há um tempo de longa duração para aqueles que querem prevalecer contra Deus, né? Então, vai chegar um momento de que, como a Bíblia fala, Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? E é muito atual esse salmo, porque a gente vê, parece, né, que andar errado há uma certa prevalência de sucesso, né? Eu faço pouco para Deus, mas eu estou próspera, né? Eu não faço nada para Deus e eu estou próspera. E você acaba achando que os ímpios prosperam e distanciando de Deus dá para viver, né? É só trabalhar, comer, estudar e aproveitar os momentos de lazer. E essa palavra muitos têm como historinha, como mais um livro escrito, né? E a gente vê o quanto ela se cumpre, né? E no versículo 5 fala que, né, a seu tempo ele há de falar, né? E o furor os confundirá, né? Eles vão pensar, uai, estava dando tudo certo, né? E no versículo 6 fala, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Então aqui Davi sabia exatamente, né, quem era o ungido, quem era o rei sobre todos os reinos, né? E que a adoração no monte, né, devia ser para realmente o nosso Deus. E proclamar, né, a lei do Senhor, né? Ele diz, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, reis minúsculos, né? Sede prudentes, deixai-vos advertir o juiz da terra. Então fica aqui, né? Ainda é esse despertamento, né, que o Salmo traz para aquelas nações, né, que queriam ter vitória, que queriam prevalecer, né, sem respeitar as leis e o poder soberano do verdadeiro Deus, né? E no versículo 11 ele orienta, né, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, né? Então, a gente deve temer a Deus em tudo, né? Porque nós somos dependentes integralmente de Deus, né? E a nossa alegria deve ser tremenda, né? Por quê? Porque Ele faz, né? A gente começou o Salmo primeiro falando das bem-aventuranças, das felicidades, aonde devemos buscá-las e que comportamentos devemos ter para ter essa verdadeira alegria, né? No versículo 12 ele fala, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então Deus é abrigo, Deus é felicidade, mas Deus também é justiça, né? Então devemos servir a Deus, né? E devemos estar alerta, né, para as falsas, né, as falsas doutrinas, os falsos caminhos, as falsas portas largas que aparecem diante da gente, né? É muito próprio de quem está ainda sem o conhecimento, né? Como a Bíblia fala, tem alguns que só podem tomar leite, tem outros que já saem do leite e podem já entrar numa substância mais, né, forte, porque já entende, né? E Salmo 2 já é
uma interpretação mais profunda, né, dessa guerra espiritual com a guerra material, né, que há, né, com essa soberba de governantes, né, com essa falsa ilusão de que pode dominar, né? Tudo isso muito atual, né? Muito próprio. Se Davi pegou esse contexto do seu reinado, imagina hoje o que, né, nós, a igreja, passamos vendo, né, os governos, né, atualmente. Mas não é para sermos pessimistas, porque o Salmo termina com as bem-aventuranças. Então, bem-aventurado, felizes vamos ser se estivermos refugiados em Deus. Então, eu quero terminar esse devocional com esses dois versículos bastante fortes, né, nesse salmo, né? Na verdade, são três, porque os versículos que falam, né, de que a ira do Senhor, né, tem o seu tempo, né? Isso está no versículo 5. Então, cuidado, porque Deus, né, ele também é justiça. E no versículo 11, ele ensina que devemos servir ao Senhor com temor. E a nossa alegria deve ser tremenda. E no último versículo, né, o versículo 12, a parte final, ele fala para sermos bem-aventurados e refugiarmos no Senhor, porque nele, né, nós estamos seguros. Que o Senhor nos ajude. Um bom dia aí, uma boa terça-feira, dia 7 de março. Fazer oração aqui pelas famílias, pela minha, né? Pelos estudos, pelos trabalhos, pelo sustento, pela felicidade, né? De estarmos tendo essa possibilidade de crer na palavra de Deus, de andar por ela, de sermos chamados, né? Para sermos bem-aventurados em Deus, né? Para também evangelizarmos e pessoas que estão distantes da luz, né, possam vir, né, se chegar a Deus. Orar pelos que estão trabalhando, né? Tenho vários amigos autônomos, comerciantes, que o Senhor multiplique seus clientes, que possam dar o sustento para suas famílias. Orar pelas igrejas, né, para que jamais ache, né, que vamos ser perseguidos e essa perseguição vai prevalecer